Como aqui com o Paulo Costa, e para ajudar vai estar aqui o José Batista para mais uma entrevista. É um homem do desporto, não é, José? Olá, boa noite, Luís. Boa noite, Olá, Paulo. boa noite. E desde já, muito Espera só um bocadinho, só para vos ok. levantar os micros. Pronto, aqui está. Ok, eu quero agradecer o convite que tive pela Rádio de Portimão e espero estar à altura dos vossos desígnios. O prazer é todo nosso. Claro que sim. Nós agradecemos então a sua presença, Paulo. E antes de mais, queríamos começar a saber quem é o Paulo. O Paulo é quem? É Algarvio? É de Portimão? Onde é que nasceu? Veio para cá? Conte-nos lá um bocadinho da sua história. De onde é que o Paulo é? Ok. Eu sou algarvio já de coração, claro, mas efetivamente eu nasci em Santo Tomé e Príncipe, vivi 5 anos em Santo Tomé, depois vivi em Angola também cerca de 5 anos, vivi em Vila Franca de Xira também cerca de 5 anos, era tudo à bitola dos 5. Vivi no Funchal também durante 5 anos e foi então nessa altura em que eu vim do Funchal e vim para Portimão, em 1984, 85, portanto, me fixei aqui e aqui comecei toda a minha vida profissional, não é? Ou seja, enquanto criança ia andando assim a saltitar de sítio em sítio um bocadinho. Foi sempre a saltitar. Que por um lado trouxe coisas muito boas, que foi as vivências que eu pude adquirir e conviver com as culturas com quem eu estive. A África, então, que é um país, um continente incrível. Depois no Funchal, em Vila Franca, onde comecei a natação. Eu comecei a nadar através da escola primária. Levavam-nos à piscina da Marinha, portanto existia na altura do quartel da Marinha, e nós íamos nadar à piscina, e foi aí que eu comecei a nadar. Entrei depois no Vila Franquense, onde joguei à bola também e fiz vela, onde tive a oportunidade de fazer muita coisa, enriquecer muito o meu repertório. Isso também é uma vantagem muito grande, e eu agradeço aos sítios onde estive o facto de poder ter feito muita coisa. Eu fiz muita coisa mesmo. Depois comecei a nadar, fui entretanto para o Funchal como nadador ainda, não como nadador, mas como filho de um pai que resolveu mudar de terra, mas comecei a nadar, nadei no Clube Marítimo e no Nacional também, e entretanto aos 16 anos lançaram-me o repto se eu não queria dar umas aulinhas no verão. E eu comecei a dar umas aulinhas no verão, e quando acabou o verão fizeram-me um convite para ficar com a equipa de absolutos, de cadetes, e assim foi o meu início na natação, sem curso, sem formação como nadador, e vim pela primeira vez ao continente com uma equipa fantástica, do qual fez parte um deles, um nadador olímpico, o Paulo Camacho, que foi o único atleta olímpico que a Madeira teve, foi meu atleta, fui eu que o ensinei a nadar. E entretanto cheguei a Portimão, não havia piscina, não existia nenhuma piscina. Mas o Paulo, quando chega a Portimão, já é para lançar o seu projeto na natação? Não, as coisas vão surgindo. Eu chego a Portimão e não havia piscina pública, não havia piscina municipal, não é? E então iniciei a minha atividade no Hotel Júpiter. Um amigo meu, Guerra, que era a pessoa que pensou naquele projeto, e ainda bem, uma pessoa muito à frente do seu tempo, conseguiu, portanto, convencer o Renato, o dono do hotel, a cobrir aquela piscina, com a justificação que os hóspedes iriam ficar muito contentes por ter água quente na piscina. O que é certo é que nós fizemos uma escola de natação, e foi o primeiro núcleo de natação que existiu aqui em Portimão, onde estava muita gente, mas era um pouco elitista na altura, só mesmo quem tinha mais posses é que ia. Depois comecei a dar aulas, dei aulas aqui na Vila Rosa, no Portamão, nos hotéis, ia dando aulas aqui e acolá, e entretanto iniciei um negócio, não tinha nada a ver com piscina. Abri uma empresa de motorrente, foi a primeira empresa, a Ciclomota, que existiu aqui em Portimão, e entretanto abre a piscina municipal, e eu fiz a abordagem ao vereador na altura, o senhor Abílio Lima, não sei se o nome vos diz alguma coisa, foi vereador por muitos anos, e fui lá apresentar-me. Olha, eu andei na natação muitos anos, fui nadador, fiz competição, tenho estado a dar aulas. Pá, ele foi de uma simpatia incrível e desde a primeira hora apostou em mim. Diz, não, é você que a gente quer. Pronto, e foi a partir daí que tudo começou. Comecei como um funcionário na Câmara, né, a dar aulas para a Câmara. Entretanto, as aulas iam acontecendo e os miúdos iam evoluindo, não é? Claro. E chegou a um ponto que
já havia necessidade de mais alguma coisa, havia necessidade de dar alguma atividade competitiva aos jovens. E não existia forma de o fazer se não houvesse um clube. Tinha que haver um clube para que as pessoas se filiassem nesse clube. E então, na altura, nós, através do Clube Naval, que se chamava na altura ANIS, fundamos uma secção de natação. E começamos aí. O primeiro foi o arranque, no fundo, da atividade competitiva em Portimão. Depois tivemos cerca de um ano. Eu depois ausentei-me, estive na tropa há algum tempo. Houve uma pessoa que veio cá abaixo que esteve a substituir-me. E quando regressei, achei que havia necessidade de se fazer qualquer coisa mais vocacionado para a natação e para as atividades aquáticas. Porque a ANIS era um clube, na altura, um pouco elitista. E era muito direcionado para as pessoas que tinham os seus barquinhos ali, estacionados, pronto, e não passava muito disso. Não se entendia muito esta questão do que é o desporto e o que é, no fundo, a atividade competitiva. E então, nessa altura, achamos que o melhor mesmo seria fundar um clube que fosse especificamente direcionado para as atividades aquáticas. E assim, com algumas pessoas, com alguns pais, apareceu o Portinado em 1989 e foi a partir daí que as coisas depois se iniciaram. E o Paulo tem estado ligado desde sempre, desde o início até Desde agora? Sempre, sim. Desde 89 até agora? Desde 89, sim. Tenho estado sempre como técnico, portanto, ligado a técnico em relação aos atletas mais absolutos, aos atletas absolutos. Agora não estou, agora fiz uma pausa, estou com os mais novinhos e também sou vice-presidente da direção desde essa altura que mantenho este cargo. Não é? Então, e nessa altura, ou seja, a Portinado tem 35 anos e quando começa em competições? Só a natação? Só natação. Nós começamos, não existia natação no Algarve. Existia o Lultano, que tinha a piscina... Continua a ter, a única olímpica, não é? Sim, sim. Que tinha um núcleozinho de miúdos que no verão faziam natação. Mas não havia de prática regular, não existia. Então, a nossa único lugar onde nós podíamos competir era através da Associação de Natação de Évora e de Porto Alegre. E a piscina homologada que existia era de Castelo de Vide. Portanto, vocês estão bem a ver que existiam duas piscinas. A piscina de Portimão, que era homologada, e a piscina de Castelo de Vide. Que na altura não havia as IPs e as ICs. Portanto, uma viagem daqui até Castelo de Vide era... Demorava umas horinhas. Umas horas valentes. Umas horas valentes. Portanto, era assim, era uma prova em Portimão e uma semana depois, ou 15 dias depois, uma prova lá em cima. E, entretanto, andamos nisto há alguns anos. Entretanto, foram aparecendo piscinas. Apareceu piscinas em Vila Viçosa, Estremoz. Eu acompanhei isso tudo. Porque cada vez que apareceu uma piscina mais perto era uma festa, Exato. Não é? Já menos quilómetros até chegar lá. Até que aparece uma piscina em Grândola. Essa aí então era excelente porque era aqui a meio caminho. Mas foi tempos muito enriquecedores até para os atletas que viveram esta fase, porque hoje já não acontece isso, a não ser os atletas vão para campeonatos nacionais e saem, estão dias fora. O Paulo que está ligado com crianças e diretamente no treino há tantos anos, nota muita diferença nos jovens que apanha agora em relação aos jovens que apanhava nessa altura? Muito, em várias coisas. Noto muito em várias coisas. Olha, e a primeira situação é que nós na altura, a maior parte dos pais, nós não os conhecíamos. No princípio. Os miúdos apareciam lá e pronto, não é? Estavam lá, andavam lá uns anos e aqui e a gente quase não conhecia os pais. Agora temos o inverso. Agora temos... Ia ser demasiado, se calhar. Temos alguns pais demasiado presentes. Também se corre algum risco em algumas questões. Isso é um tema interessante, porque eu acho que também, muitas das vezes, os pais também querem mais ser atletas do que os próprios miúdos. Criam-nos ali uma certa pressão adicional. Sim, claro que sim. Temos que gerir essa situação com alguma prudência. E às vezes, se calhar, ainda se metem no trabalho do treinador. Não é? Também acontece, também acontece. Mas depois, em relação aos jovens... eu não acho que os jovens de há 20 anos atrás ou 30 anos sejam tão diferentes assim dos jovens de hoje. Okay. Não acho. Agora, se calhar têm muito melhores condições agora do que há 20 ou 30 anos atrás, não é? Infelizmente nós em Portimão não. Temos as mesmas de há 30 anos atrás. Isso eu já tinha aqui essa pergunta depois para lançar. Não, mas um aspecto que eu acho muito relevante nos jovens é que hoje... os jovens, por regra, têm sucesso em tudo.
pelo menos aqueles com quem a gente lida. E diga-se que os nossos atletas, os nossos alunos, são, por regra, bons alunos na escola, são bons jovens, são bons filhos, percebe? Não levantam ondas. Não. Mas tem uma coisa, é que este facto de terem tudo muito facilmente e tudo é um sucesso, os pais também fazem questão que os filhos tenham sucesso nas coisas. Quando as coisas não correm bem, eles não sabem lidar com isso. A gestão das expectativas é difícil. É muito complicado. Porque se habituam a que tudo é muito fácil, tudo é muito bom, tudo é muito bonito, mas não é assim. O desporto ensina-nos que isto não é assim. O desporto é uma escola incrível, não é? E por isso não há volta a dar. Não há ninguém que possa dizer que eu estive sempre cá em cima. Até os tops mundiais, os nadadores mundiais, depois do Michael Phelps, depois de uma situação de um período de êxito, caiu em depressão. Portanto, isto não é... Não é fácil, não é só... Como é que é Michael Phelps e Ian Thorpe, por acaso é um tema interessante da saúde mental dos nadadores, porque é um... Eu acho que têm sido aqueles que mais se têm exposto e aberto o livro, porque isto não é muito comum. Não é mesmo? Não nos atletas de alta competição, falar-se de uma forma aberta sobre a saúde mental tem sido. Agora começou-se a ver um bocadinho e é importante que seja muito mais, não é? Que seja muito mais. Mas, e aí eu, portanto, estava eu a dizer, esta é uma das questões que eu acho que se nota mais. E depois é assim, quando treme, à primeira quando corre tudo bem, é tudo lindo, está tudo maravilhoso, está toda a gente satisfeita. Qualquer coisa corre mal, aquilo cai tudo, o castelo rui todo. E aí, tudo. Logo. Ou seja, eu era muito bom ontem, hoje já não vale nada. Percebe? E nós temos que gerir isto e tentar, no fundo, conduzir os jovens, porque isto é mesmo assim, o desporto é mesmo assim. Claro, dá-nos coisas muito boas. Há de saber ganhar e saber perder. Exatamente. E também, se calhar, às vezes o perder também é bom para fazer com que eles trabalhem mais para conseguir ganhar mais vezes, não é? Ouça, eu não gosto nada de ter atletas vedetas muito cedo. Não gosto nada. A experiência nunca é boa, nunca é positiva. Aquele miúdo que chega à infantil, e nós na natação, por exemplo, já retiramos medalhas a cadetes, já não ganham medalhas, já não tem campeonato nacional. No meu tempo havia cadetes, havia campeonatos nacionais. Assim como a ginástica tem campeonatos nacionais para miudinhas com 7 e 8 anos. É verdade. A natação já não tem isso. Já evita que isso aconteça tão cedo. Porque a criança começa em cadete a ganhar, chega à infantil, ganha, porque tem algum talento, ou porque em termos de desenvolvimento é precoce em relação aos seus pares, e aquilo corre tudo lindamente, é uma vedeta e toda a gente vive à volta daquilo. É uma ilusão que se cria ali, os pais, eu sei lá. Acharam um minador, não é? Só que depois chega a uma altura, aquilo não é sempre a crescer daquela maneira. As outras vão chegar lá, os outros vão chegar lá. E quando chegam lá e começam a incomodar e a roer as unhas, já não gosta, já não sabe lidar com aquilo, porque nunca teve essa experiência. E quase sempre o que acontece é abandono nessas situações. Por isso é que eu não gosto nada de ter... eu dou-vos um exemplo. E a primeira atleta nadadora campeã nacional algarvia foi a Mariana Santos, no escalão de infantis. E o primeiro nadador, também masculino, campeão nacional, foi o Bruno Dias. E eles foram os dois campeões nacionais pela primeira vez. O Algarve nunca tinha tido um campeão nacional. E a gestão dessa situação, por um e por outro, foi completamente diferente. Um correu muito bem a seguir, o outro não correu tão bem a seguir. Precisamente porque a forma como se lidou com aquilo. Mas pronto... Mas também o Paulo conseguiu também evoluir e perceber isso ao longo do seu trajeto, não é? É uma coisa que foi também melhorando, não é? Sim, certamente. Eu reconheço como técnico que dava umas grandes churras nos moços e umas grandes coças nos moços, infantis e juvenis, aquilo ia tudo aí. Mas também é preciso não esquecer que a realidade era completamente diferente. Eu treinava com 30 e tal atletas, desde infantis absolutos até séniores, portanto aquilo não havia volta a dar, aquilo leva tudo pela mesma bitola e anda para a frente.
Claro que hoje em dia temos um treinador para juvenis, temos um treinador para infantis, um treinador para cadetes, paramos tudo para que a progressão e a evolução desse atleta seja feita de forma faseada e que se respeitem algumas regras em termos fisiológicos, não é? Claro. Portanto, isso é feito, mas na altura não era também por questões... E está saudável a natação no Algarve ou não? A natação... Poderemos ter a breve 3 novos Alexandre Agostinhos, novos Miguel Nascimento. Olha, eu acho que se perdeu... Nós já tivemos no Algarve um nível de natação muito elevado. Tivemos o Alexandre Agostinho, que realmente foi um atleta que marcou a natação nacional, foi recordista nacional durante mais de uma década, até o Miguel Lira bateu recordes, agora do Diogo Ribeiro foi o primeiro atleta nacional a ser finalista num campeonato da Europa aos 100 metros livres, que foi um feito, e muitos outros feitos que o Alexandre teve, que lhe falhou só aos Jogos Olímpicos, ficou pendurado por várias vezes, por muito pouco, não é? Mas o Lultano, por exemplo, teve o Miguel Pires, que foi um nadador olímpico, nadou na estafeta, é certo, nos 4x200, mas foi olímpico, e tinha um nível brutal, foi campeão nacional também durante vários anos e recordista nacional. A Marta Abreu, também daquele lado, teve do Lultano e depois em Faro. Portanto, a natação regional já teve um nível muito elevado. O que estamos a ver agora é que a qualidade não é tão alta, mas temos realmente muita gente a praticar natação. O número de praticantes temos é maior. Muita gente, temos muitos clubes, e praticamente em todo o lado onde há piscinas há clubes, e até há 2 clubes por piscina, não é? O caso de Faro e Otavira também tem. Agora, lutamos com uma situação que tem a ver com a liderança associativa. Esta é uma parte muito complexa, muito difícil, que é ter pessoas à frente das instituições que sirvam as instituições, de uma forma empenhada, de uma forma responsável, que não se sirvam a eles, né? E que sejam pessoas, no fundo, que consigam ter um ambiente de boa convivência com os seus pares, né? Um ambiente saudável e para ajudar a crescer a própria associação, não é? Exato. Mas, infelizmente, não é culpa dos diretores só e das direções. Os próprios clubes têm que evoluir muito aí. Há um problema enorme na nossa cultura local, falo do Algarve, sim, que é muito maldizente, é muito de criticar, é muito de mandar abaixo. Não há nada que se faça bem. Percebe? E tivemos uma direção, que era anteriormente, que era aqui da zona de Lagoa, que tinha realmente uma atitude um pouco prepotente de não ouvir. Que caiu, portanto apresentou a demissão, entrou uma equipa nova, que fui eu que os arrastei, e disse, temos que arranjar aqui gente para agarrar na associação, porque uma coisa que não pode acontecer é a associação ficar sem liderança e acabar. E depois o que é que nós fazemos aos nossos atletas? Temos que ter quadros competitivos, temos que ter piscinas a funcionar. Convidei a Mariana Santos, que eu vos falei há pouco, foi aquela nadadora campeã nacional. Ela e mais uns quantos, ou seja, entalei-os, enganei-os, né? E fizeram têm feito um trabalho excelente e de empenho total, porque não ganham nada com aquilo, como vocês também não ganham nada aqui na rádio, e aquilo implica fins de semana atrás de fins de semana. Mas estão sempre a levar na cabeça, porque não há nada que não há. Não é a forma, é a forma como se põe. Não há nada que seja suficiente. Nada que seja suficiente. Resultados, estão cansados, vão-se embora. Portanto, e agora deparamos novamente com um vazio. Com o mesmo problema, não é? Com o mesmo problema. E ainda por cima com a saída de pessoas bastante válidas. Uma equipa fantástica. Aliás, eu gostava muito que essa equipa pudesse estar ligada à Portinada, até porque são pessoas muito válidas, competentes, e que abraçaram a causa com muita motivação, mas têm levado muito na cabeça por todo o lado. E estão cansados, estão fartos. Pois é esta forma muito simples e fácil de chegar a uma rede social e descascar e dizer coisas que a maior parte das vezes nem correspondem à realidade, não é? Mas quem lê interpreta assim, não é? E depois não há contraditório, não é? Exatamente. Mas voltando agora um bocadinho à Portinado, Paulo, a Portinado não é só natação.
não é? Temos outras valências dentro da Portinado, não é? Claro. Nós surgimos em 1989, em 1990 surge o Polo Aquático, através do professor Ébil, não sei se esse nome vos diz alguma coisa. Professor? Ébil. E o Fernando Ébil era uma figura muito conhecida na nossa cidade, o Fernando Ébil, porque, eu vou-vos contar uma história muito rápida, foi a pessoa, quando abriu o slide and splash, a escorregar naquele escorrega muito grande, não parou porque aquilo não estava bem calculado e partiu as pernas contra o muro. Foi uma história aqui na cidade, toda a gente soube quem é que era o Fernando Ébil. Mas pronto, começa o Polo Aquático em 1990 e começamos então a participar com o Loltan, que também já tinha uma equipazinha, a fazer alguns jogos, começamos a entrar em campeonatos nacionais. Entretanto, passado algum tempo, logo entra a natação artística, que na altura era a natação sincronizada com a professora Célia, que teve algum tempo connosco, e entretanto as modalidades começam a crescer, entra entretanto o triatlo, com o Américo Sequeira, que foi uma atividade, e a modalidade que já está há muito tempo atrás, mas nós tivemos uma importância, um nível incrível, porque para além de termos tido atletas e campeões nacionais em campeonatos da Europa, em campeonatos do mundo, como o Miguel Marques, como o Hélio Madeira, como o Pedro Jesus, como o Bruno Dias, atletas de projetos olímpicos como o Pedro de Ferreira, fomos campeões nacionais de equipas várias vezes, portanto tivemos um nível incrível, que depois entra o Hugo Pinto, que está ligado ao golfe, não sei se o nome vos diz alguma coisa, o Hugo Pinto é uma pessoa também muito conhecida aí, e pronto, e as modalidades começam a crescer, começam as coisas a pegar. Agora, desde o primeiro momento, o problema que nós sempre tivemos, por exemplo, vamos dar um exemplo com a professora Célia, ela sai em conflito porque ela queria mais espaço. Hoje em dia a minha filha é responsável pela natação artística, chateia-se comigo porque quer mais espaço. O problema é o espaço. Toda a gente quer. Não há nenhum treinador do nosso clube e que treine na piscina que não quisesse mais espaço. Nós há 30 e tal anos que estamos continuam no nas mesmo mesmas espaço. instalações. Pronto. E perspectivas, Paulo? Algumas? Olha, eu já sofri um bocadinho com esta questão. Isto já me fez mal. A questão da piscina, porque em 1999, aparece a ilusão do complexo desportivo da cidade, do qual fazia parte uma piscina olímpica. E eu trabalhei muito naquela piscina. Aliás, eu posso vos dizer que tínhamos já acertado os campeonatos da Europa de Júniores, se não me engano, em 2008. Ou seja, a piscina em 2001 foi colocada da primeira pedra e supostamente em 2008 teríamos piscina de certeza. Não é? Nada disso aconteceu. Isso morreu e tudo se manteve igual. Nós continuamos a trabalhar na mesma piscina e depois é assim... há muita gente que diz, mas vocês já fizeram, vocês já tiveram... Só que fazer muitas vezes a um nível de alto rendimento exige muito das pessoas que estão à volta. Muito. Isso faz durante 5 anos, 10 anos. Mas isto cansa. Claro. Isto esgota. E infelizmente eu acho que a minha cidade não deu à natação, não deu a modalidades aquáticas aquilo que as modalidades merecem. E que a população merece, porque não é só um problema desportivo, é um problema social também. Nós temos na freguesia de Portimão, e a freguesia que ocupa se calhar 90% do concelho, não é? Em termos de população, serve-se de uma piscina igual ao Alvor, que é uma freguesia que tem muito menos gente, e a Mexilheira que tem muito menos, mas que estão cheios também, não é? Portanto, as pessoas não têm acesso... E a Portinado que foi com a sua equipa de polo aquático campeã nacional, não é? Sim. Ou seja, nem foi pela falta de resultados que se calhar deu-se o término de uma equipa, de uma secção dentro da Portinado, se calhar por falta de instalações. E o polo aquático acontece um pouco assim. Por exemplo, eu posso dizer que o Eugênio, que foi o treinador e o moldavo que esteve connosco uns 15 anos,
que eu há pouco estava-vos a dar o exemplo, eu fui buscá-lo a uma obra, ele estava a trabalhar nas obras, que ouvi falar que estava ali uma pessoa muito válida, um grande atleta, realmente foi um excelente atleta, de um treinador incrível, uma pessoa fantástica, e revolucionou a modalidade, tinha realmente a cultura, ele tinha um know-how, ele sabia como fazer. E na altura foi difícil, né? Foi muito complicado, os nossos jovens habituados a determinado tipo de cultura serem sujeitos a uma disciplina que ele conseguiu, mas conseguiu incutir e conseguiu ter sucesso, e realmente fizemos uma equipa fantástica, uma equipa de luxo, que destornou o Salgueiros, que há 12 anos que é de campeão nacional, somos durante alguns anos campeões nacionais, ganhamos a taça, vamos à Liga Europeia, e a modalidade realmente estava a crescer e estava a um nível incrível. O que acontece é que o treinador também tinha muita ambição, ele queria mais, ele queria também uma instalação diferente, queria mais espaço, porque lutava com isso. Exatamente, lutava com isso. Mas depois, entretanto, surge ali um momento em que a Câmara entra em crise, em colapso financeiro. E nós recebíamos 40 mil euros para as atividades competitivas, grande parte delas para o Polo 4, porque eram aqueles que tinham que fazer viagens para mais longe, não é? 15 em 15 dias, aquelas viagens malucas para o norte, não é? E o Salgueiros não fica aqui ao lado. Não? Exatamente. E o que é que acontece? Num dia para o outro recebemos a informação do município que não ia haver dinheiro nenhum. Zero. Portanto, vocês podem imaginar que um orçamento de um clube e de uma equipa daquelas que custava dinheiro a sério, manter estas viagens constantes... Era impossível. Era impossível. E, portanto, por bem, o treinador acabou por ter um convite para a Rússia e foi treinar na Rússia e foi-se embora e saiu. O Nicolai também, que era nosso guarda-redes e funcionário, também saiu a vida dele. E o Polo Aquático acabou por morrer e paramos com uma atividade. Olha, mas Paulo, antes de continuar, só queria voltar um bocadinho atrás. O ano em que vocês são mesmo campeões, qual foi a sensação? Jogaram contra quem? Ainda te lembras disso? Ou seja, aquele momento em que vocês dizem somos campeões e a taça é nossa, é um sentimento que o projeto até à altura valeu a pena, não é? Incrível, foi incrível, emoções incríveis. Eu acho que foi contra o Salgueiros. Eu posso-vos dizer que a rotunda do hospital, que não era o sítio mais indicado para fazer a recepção da equipa, né? Estava cheia de gente, que não era completamente uma coisa fora do normal. Claro. O futebol era normal, mas com o polo aquático não era normal. E foi uma festa enorme pela noite dentro, com gente tudo completamente louca com aqueles momentos. Porque apesar de tudo não eram favoritos na altura, não é? Ou seja, tinham um grande equipa, mas o Salgueiros era o crónico campeão, sim, não é? Exatamente, portanto, habitualmente favorito. Exatamente, mas foram anos incríveis, que eu acompanhei muito nessa altura a equipa, e foram anos fantásticos, que deixam boas recordações, e deixam grandes amigos, portanto essa malta hoje em dia são grandes amigos, não é? Claro, imagina, aquilo para alguém ser campeão de alguma coisa tem que ter um bom espírito de equipa, não é? É verdade. E depois quem não está habituado ao polo, nós não temos a cultura do polo aquático, não é? Mas aquilo é um jogo incrível, aquilo é um jogo de nervos, aquilo até o último minuto, aquilo até o último segundo, aquilo pode acontecer uma coisa. Tudo pode acontecer. É um jogo muito eletrizante, e muito nervoso, sim, mas é fantástico. E pronto, estamos a falar nisso. Foi uma pena realmente a cidade não ter tido as condições para dar continuidade a este projeto, porque é assim, construir custa muito mesmo. Destruir é no instante. Destruir é num ápice, acabou e morreu. E claro, agora nós vamos tentar levantar novamente a modalidade, começando com formação, tentando ir buscar aquela malta que foi atleta. Mas há então perspectiva do retorno desta modalidade à Portinado? Vamos ver, sim, nós vamos iniciar. Em setembro vamos iniciar. Vamos ver de que forma é que nós vamos conseguir, se vamos conseguir juntar, porque é assim, eu para começar com a formação, eu não tenho horário na piscina antes das 8h30, tem que ser às 8h30 da noite. É mais ou menos, era isso que eu ia perguntar. E há espaço e disponibilidade para... Terá que ser é difícil, não é? Terá que ser no período mais avançado, no período das 8h30 às 10 horas, por exemplo, né? O que treina sincronizado, a artística treina nessa hora. Portanto, nós não conseguimos fazer mais, não há milagres. Por muito que a gente tente gerir a coisa, não há volta a dar. Eu por acaso costumo ir lá e
que o meu miúdo também está na natação, e vês lá montes de pistas a serem utilizadas, depois estão os atletas de lado a prepararem-se e a fazer os exercícios, aquecimentos, aquilo está esticado até ao máximo. Está ali mesmo, sim, tem que ser assim, porque nós temos que também, eu ainda não disse, mas a piscina municipal tem não uma piscina, e o município tem de protocolo de gestão e partilhado com a Portinado, que foi assinado em 2001. Portanto, e a Portinado é a entidade responsável pela gestão da piscina. E, logicamente, todos os recursos humanos que existem na piscina, salvo 4 pessoas, são da responsabilidade do clube. Claro que o clube tem que chegar ao final do mês e tem que ter dinheiro para pagar aquela gente toda, porque as pessoas têm que ter as contas pagas e a sua vida organizada, não é? E isto exige que realmente as coisas tenham que estar todas muito bem organizadas e que isto funcione. Porque se fosse uma instalação pública, pois as pessoas eram funcionários públicos, não havia entrada de receita ou aquilo não dava lucro e paga-se a mesma ordenado, porque sai do orçamento e está tudo pago. Mas ali não é esse o caso. Não é esse o caso. É certo que a Câmara tem sempre, o município de Portimão tem sempre uma importância muito grande, porque de outra forma também era impossível. Exato, claro. De outra forma era impossível. E a nível de atletas, agora, hoje em dia, mais ou menos quantos atletas têm? Olha, nós... Atletas, eu não sei se posso contar com o pessoal de que está a aprender, a formação. Mas há uma separação. Era isso que eu ia perguntar, como é que é essa separação? Nós separamos pelos atletas que são filiados, que são, no fundo, da prática competitiva, que são cerca de 190 nas modalidades Masters, que tem cerca de 30, 20 e tal, que são aquelas pessoas com mais de 25 anos que nadam. Depois temos a natação artística, com 40 e poucos, e temos a natação pura nos escalões de cadetes, infantis, juvenis e absolutos. Pronto, já há cerca de 190 pessoas. A escola de natação toda anda à volta dos 1000 utentes. Pronto. Se considerarmos os projetos que vão à piscina, como, por exemplo, o projeto Náutica na Escola, que é desenvolvido pela Câmara, em coordenação com o clube. Desporto escolar, então. Com o desporto escolar, exatamente. Serão cerca de mais 150 crianças. Se contabilizarmos a escola e o poeta António Leix, que utiliza as atividades nos cursos de salvamento, de desporto, e nos anos normais, andará mais de 200 pessoas ou 300 pessoas. Portanto, isso assim, números altos, passa os 1500. Sim. Ainda é um número bastante grande para a piscina que é, não é? É extremamente grande, porque veja, a piscina não está dimensionada para tanta gente. O tanque até se calhar tem condições para este tipo de pessoas, mas depois as infraestruturas de balneários não foram dimensionados para... Não. Mas pronto, eu de vez em quando espanta-me um bocado e aprecio a paciência das pessoas em ir vestir as crianças aos balneários, aquela confusão, que aquilo ninguém sabe. Mas é o que há, e as pessoas sabem que é importante, isso é muito bom. Cada vez mais a população procura a piscina porque sabe que é muito importante que a criança aprenda a nadar acima de tudo. O Paulo acha que a natação está na moda? Olha, isto eu pergunto-lhe porque é difícil fugir ao fenómeno de Diogo Ribeiro. Sim. Se acha que esse fenómeno está a fazer com que as pessoas olhem de uma maneira diferente para a natação. Ajudou muito. Ninguém se relaciona com os maus resultados. As crianças precisam sempre de uma figura, não é? Aliás, há quem diga que sempre que é um ano em que ganha um clube grande, que nesse ano as crianças são desse clube. Há tendência, eu quero um clube que ganhe, não quero um clube que perca. E que logicamente o Diogo foi, como eu sempre tenho dito nestes anos todos, e dizia ao Alexandre Agostinho e ao Miguel Nascimento, lá, isto não vale a pena. Isto só tem algum efeito se a gente chegar lá ao topo. Se a gente conseguir a diferença, conseguir, no fundo, atingir um nível que ninguém conseguiu lá chegar. Isso é que tem impacto. E claro que o Diogo veio dar uma visibilidade muito grande à natação. Mas diga-se que... Mas não vem sozinho. Eu acho que os resultados gerais dos nossos atletas a nível global têm acompanhado. Houve uma melhoria, houve um acréscimo bastante bom, até nas águas abertas e tudo. E a Francisca, agora também campeã da Europa, portanto foi fantástico,
Tem sido bons momentos, bons resultados, e claro que isto ajuda, mas eu acho que independentemente disso, e não é com vaidade dizer, o nosso clube e a dinâmica que a piscina tem na cidade, e eu sou um pouco responsável por isso, porque eu estou sempre a inventar coisas e a tentar fazer, eu acho que nós já conseguimos ter uma abrangência na população muito grande, e as pessoas gostam, as pessoas vão à procura e querem a piscina, e custa-me muito ver os nomes das pessoas na lista de espera, e ver para as turmas, as turmas que têm inscrito menos gente do que estão na lista de espera, ou seja, tem mais gente na lista de espera do que aquelas que estão inscritas. Custa-me muito. O Paulo por si punha lá todos, não é? Claro que sim, claro que sim. Se tivesse uma instalação minimamente condigna e com condições, claro que recebia muito mais gente, não é? Há bem que isto é assim, as pessoas concentram-se muito naquele horário nobre, não é? Aquele horário das 5h30 às 8 da noite, e toda a gente quer ali, não é? Que é normal. É a altura que saem dos empregos. Mas temos que ser capazes de ter mais planos de água para dar resposta àquela gente, não é? Isso era importante. E acha que há alguma perspectiva num curto, médio prazo? Nós começamos aí por falar sobre a piscina. Porque eu comecei por dizer que tivemos todo aquele processo, daquele complexo, e que me gostava muito em cada jantar da oportunidade que nós convidávamos um autarca e o Presidente da Câmara para lá, e lá ia falar na piscina nova, eu vou fazer a piscina nova. E no ano a seguir a mesma coisa, depois só não ia no ano a seguir, que era para não dar a cara, para não ficar envergonhado, ia só 2 anos depois. Eu acho que sim, eu estou convencido, e pela abertura que houve da parte do município em relação a esse aspecto, eu estou otimista. Não estou demasiado otimista, mas estou otimista. Pelo menos notei que houve sensibilidade para essa questão, e está a haver contactos. Aliás, eu posso dizer que nós já apresentamos ao município aquilo que nós achamos que seria importante para o município. Na altura da Capital Europeia do Desporto, se calhar pensou que era a altura perfeita para fazer isso. Não? Pois, infelizmente, acabamos por não conseguir deixar nada na cidade, não se fez nada na cidade nessa altura. Não, fez muita coisa. Sim. Foi um ano fantástico, não estou a dizer. Claro. Agora, não se fez uma infraestrutura para a cidade. Não se fez. Em relação às atividades, eu fiz parte de muitas delas, organizamos várias, e foi realmente um ano incrível. Agora, eu estou na expectativa que sim. A abordagem última que tivemos foi muito boa, e eu acho que as pessoas estão com vontade. Agora é preciso não ficar só com vontade. E meter as mãos à obra, não é? E andar para a frente. É mesmo isso. E a nível de projetos, ou seja, esquecendo agora a parte da piscina, te falou na parte de voltar o polo, e tem a ginástica rítmica. Quais são os objetivos a esse nível, e dos atletas que competem? É mais para ir aos campeonatos nacionais para tentar ganhar títulos, ou é só numa perspectiva para já de subir a competitividade e fazer atletas melhores, pronto, digamos? Bem, é certo que o objetivo será sempre a excelência. Claro, é óbvio. Nós temos que lutar pela excelência, tentar atingir a excelência. Mas provavelmente muitos outros clubes que têm mesmo infraestruturas melhores, digamos, ou mais variado leque de atletas, por exemplo. Quais são os objetivos realistas agora, por exemplo? Bem, os nossos objetivos em termos gerais será sempre dinamizar e potenciar o nível desportivo dos nossos atletas. Seja em campeonato, seja a nível regional como a nível nacional. Claro que para a parte da natação será sempre um objetivo ter mais atletas em campeonatos nacionais, ter atletas nos pódios a nível nacionais, como com a natação artística de igual forma. Esse será sempre um objetivo. Agora, eu, como já tive excelência e trabalhei com excelência, como era o Alexandre Agostinho, como era o Miguel Nascimento, eu continuo a achar que temos sempre que procurar a excelência. E a excelência sai fora dessa norma, sai fora daí. Sim. Sai fora daí. E, portanto, temos que continuar a trabalhar, e isso exige o quê? Muito recrutamento, muita qualidade das pessoas que estão a trabalhar no processo, as suas competências, a qualidade das suas competências, infraestruturas, é certo, porque, logicamente, um atleta de um nível nacional, internacional, na natação, tem que ter uma piscina olímpica a treinar. Não tem hipótese. Se não tem... Um ginásio? Pronto, isso arranja-se, mas uma piscina olímpica tem que ter com regularidade uma piscina olímpica. E, logicamente, andar daqui a quarteira todos os dias
Eu andei durante muitos anos, todos os dias ia para a quarteira dar treino, não é? Levava-se não sei quanto tempo para poder dar um treino. Mas nós temos que continuar a ter essa como em relação ao polo aquático, que teve aqueles títulos todos, em termos de excelência. Porque a excelência marca a diferença toda. Independentemente do desenvolvimento que as modalidades possam ter, que as disciplinas possam ter, mas temos que ter sempre o foco na excelência. E por isso, ter elaborado um bom programa de desenvolvimento desportivo, que eu acho que isso nós temos, é que tentamos salvaguardar nas fases mais baixas da criança algumas reservas, aí sim construir as bases, dar-lhe as competências, as habilidades necessárias para depois mais tarde possa atingir esse nível, não é? Ter técnicos com muito boa formação, e atenção que os técnicos fazem a diferença, como fez o Eugênio, como fez o outro Eugênio Glutchenko, que teve comigo mais de 10 anos a trabalhar, que era ucraniano, e com quem eu aprendi muito, mas muito a natação, muito mesmo, e aliás foi o grande responsável pelos resultados que eu depois tive com o Alexandre Agostinho e com o Miguel, porque ajudou-me a ver a natação de uma forma diferente. Como com uma técnica checa que nós tivemos agora também a cooperar connosco na natação artística, e temos o convite lançado à selecionadora nacional, que vai deixar de ser, da natação artística, que vive aqui em Sagres. A Sílvia, não é? A Sílvia, exatamente. Queremos ver se conseguimos ir buscar a Sílvia, porque sabemos que ela faz a diferença. E sabem as competências dela, não é? Exatamente. E é isto que a gente tenta fazer, é tentar arranjar condições para ter as pessoas certas e para conseguir atingir resultados sempre cada vez mais altos. Nós nestas coisas temos sempre de ambiciosos. Claro, se não tiver ambição, não vale a pena. Eu sou muito ambicioso. Acho muito bem. Olha, queria fazer outra pergunta. É assim, não lhe vou perguntar a nível de miúdos se quiserem se inscrever para onde é que vão, porque já percebi que a lista de espera é grande, mas se o pessoal, imagino, sentir que há um grande potencial, ou se for um técnico para vos ajudar, ou mesmo para pertencer à Portinado, como é que eles entram em contacto convosco? Olha, convém que fique aqui também, que não fique aqui a ideia que está tudo cheio. Temos alguns horários em horários diferentes, temos algumas opções ainda. Portanto, convém que as pessoas continuem. É sempre aquele Exatamente, as pessoas continuem a tentar e vão procurar, se têm esse interesse, porque pode haver sempre uma solução para conseguirmos arranjar um horário. Em relação à questão de alguém que tenha interesse e todo o tempo nós estamos a receber pessoas, e agora então vem muita gente viver de outros lados. Ainda esta semana eu recebi um casal brasileiro, 2 atletas brasileiros novinhos, que me deixaram completamente estupefacto com o nível técnico deles. Eu disse, que maravilha, olha, venham muitos dias. Sejam bem venham muitos dias, claro. E, portanto, nós na piscina, qualquer técnico sabe isso, qualquer funcionário aparece lá, o meu filho até gosta de nadar e até tem jeitinho, vamos fazer um teste e vamos ver o que é que se pode fazer. E aí encaminhamos e orientamos. E estamos sempre receptivos. Sim. E há sempre opções ao sábado, por exemplo, para poder fazer natação ao sábado, há várias opções. Ok. E já agora, isto é uma pergunta, é aquela curiosidade que eu já sou aquele fora de atleta, não é? Portanto, gordinho que não... Mas se eu quisesse fazer piscina, por exemplo, a que horas de manhã havia horário para mim, por exemplo? Ok, claro que há. Nós, horários do se calhar o horário adultos, que eu queria, tipo, antes de começar o trabalho, até é possível. Não sei. Pronto, nós começamos as aulas às 8 da manhã. A primeira aula é das 8 às 20 para as 9. Portanto, para a pessoa ter ali 20 minutinhos para se apressar. Para se despachar para ir para o trabalho, não é? Para ir para o trabalho. Temos muita gente. Hidroginástica, natação para adultos, e depois vamos tendo várias aulas ao longo da manhã, que são aulas que não estão completamente cheias, essas há sempre vaga. E temos também uma piscina infantil, onde temos muitas atividades com a terapia, onde estão muitas das pessoas idosas porque não têm condições para estar na piscina grande e porque não têm pé a piscina grande. Então tem ali um equipamento mais adaptado às suas necessidades. E depois voltamos a ter as aulas para adultos ao final do dia, hidroginástica, e depois temos os masters. Quem gosta de nadar a partir dos 25 anos, treinam à hora do almoço, às segundas, quartas e sextas-feiras, e depois podem ir nos horários livres deles. Portanto, ali é com o treinador, é orientado, não é?
E é uma atividade muito gira porque as pessoas acabam por se inserirem no grupo e voltam a ter aquele contexto competitivo. Não é? É muito engraçado. E está de tal maneira enraizado agora e dinamizado que o último campeonato nacional teve quase 1000 atletas. É uma loucura. São jornadas que começam de manhã e não param, não se topa até à noite. Até à noite. Sem dúvida. Bem, e agora a conversa está muito boa, Paulo. Vamos fazer só aqui uma pequena pausa Ok. e voltamos já de seguida.